Juízes 16:15, diz assim: Então ela disse a Sansão: Como dirás, te amo, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua força. E aconteceu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser raspado, ia-se a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com as 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a terra e que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o coração deles, disseram: Chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao menino que tinha-o pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas que sustêm esta casa, para que eu me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar a Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Agora, por favor, um pouquinho para frente. É o primeiro livro depois desse aí é Ruth, e aí vem Samuel. Vá para 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efrateu. E este tinha 2 mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do seu sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia.
Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam, em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: Tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer a teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Porque este menino, por ele eu orava, e o Senhor me concedeu a minha petição que lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entregarei, e entrego agora, por todos os dias que viver, fique aqui, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ao Senhor. Então Ana disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se alargou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há além do nosso Deus. Não falem palavras de altíssima altivez, nem saiam coisas feias da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas em balança. O arco dos fortes quebra, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se vendem por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. E até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e voltar dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer ser um príncipe entre outros, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e ele assentou sobre o mundo. Amém. Amém. Irmãos, nós temos aqui 2 histórias, e eu imagino que as 2 sejam bem conhecidas. Nós temos uma que é Sansão, e a outra que é Samuel. Todos 2 homens de Deus. Antes de Samuel, nós temos a história da mãe de Samuel, Ana, que é a personagem principal
dessa nossa mensagem dessa noite. Eu quero chamar a atenção para duas verdades espirituais. Podemos tirar várias aqui, estudar vários, mas eu quero trabalhar com duas verdades a partir de um fato estabelecido. Qual é o fato estabelecido? Deus quer te honrar. Pelo simples fato de que você é servo. Estudamos hoje na escola dominical que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Deus enviou o seu Filho para nos resgatar e nos comprar, nos fazer nascer de novo. O Pai enviou o Deus Filho para nos resgatar e nos dar o lugar de irmãos dele. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então Deus deseja que como filhos nós sejamos honrados. É claro que nós erramos, é claro que nós falhamos, é claro que nós passamos por muitas dificuldades, mas como nós reagimos a todas estas coisas? Aí é que está a diferença. Porque veja, embora eu não tenha lido e falado, é só você se lembrar da parábola que Jesus contou do filho pródigo. Ele foi embora, deixou atrás de si a amargura, porque ele pede uma herança fora do tempo, ele gasta aquela fortuna, não dá notícias, e anos depois ele volta. Todo mundo imaginava que ele seria para sempre envergonhado, marcado pela tragédia que ele mesmo trouxe para a sua vida, que o pai o renegaria, que o pai não o aceitaria. Ele mesmo imaginou isso, porque ele disse para si: eu vou pedir a meu pai que me trate como um dos seus empregados e eu ainda vou estar no lucro. Se ele não olhar na minha cara, se ele deixar eu trabalhar lá, ter um lugar para dormir, um pouquinho de comida, eu vou estar no lucro. Mas quando ele chega, o pai tira dele aquela roupa rota e lhe dá uma veste de festa. Tira dele aquelas alparcas feias, rasgadas, e coloca uma sandália. Põe um anel no dedo dele, mata um animal cevado e faz uma festa e explica para o outro filho que não entende o que estava acontecendo: o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. É mistério, é justo, é necessário que ele seja honrado, porque ele volta ao lugar dele. Então, irmão, o fato é, Deus quer te honrar. Não me importa aqui se você vai dizer para mim: pastor, mas eu estou sem dinheiro, eu estou devendo, meu nome está no SPC, pastor, eu estou devendo os parentes da minha casa, pastor, eu tenho brigado na rua, pastor, eu bebi, pastor, eu tenho uma vida adulta. Não importa. Não é desejo de Deus te punir. Com certeza você vai encontrar alguém dizendo que Deus vai pesar a mão, que Deus vai te jogar no pó, que Deus, quando você não vem por amor, Ele te traz pela dor. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: Deus não quer isso. Todo o sofrimento que era para você, foi para Cristo quando Ele vai à cruz. Nós dizemos isso toda vez que ministramos a ceia. O sacrifício dEle, né, a dor dEle, quando Ele diz: esse pão é a minha carne que é partido por vós. Então ele já tomou sobre si o castigo de todas essas coisas. Então, pastor, eu posso continuar vivendo desse jeito? Não, você não precisa. Falamos disso aqui hoje também. Nós temos uma mente nova. Paulo explica para nós, em 1 Coríntios capítulo 2, que nós recebemos a mente de Cristo, pelo que conhecemos o Espírito de Deus. Nós sabemos que o nosso lugar não é mais a cama de adultério. Nós sabemos que o nosso lugar não é mais na boca de fumo. Nós sabemos que o nosso lugar não é mais na roda do carteado. Nós sabemos que o nosso lugar não é mais na mesa do boteco. Nós sabemos que o nosso lugar não é mais falando palavrão. Não cabe mais isso na nossa vida. Porque nós passamos por uma metamorfose, nós nos transformamos em Cristo Jesus, nós nascemos de novo. Então, se eu nasci de novo e sou filho de Deus, filha de Deus, co-herdeira com Cristo, Ele deseja me honrar. Pastor, mas como é que eu mudo então essa minha vida? Porque eu não tenho sido honrado.
Pelo contrário, eu estou em humilhação. Eu estou vivendo daquilo que é dos outros. Eu não estou conseguindo chegar ao final do mês com as minhas contas pagas. Eu não estou conseguindo cumprir a minha palavra. Eu já não tenho ânimo para coisa alguma. Pastor, a minha vida é uma tristeza. Quem olha para a minha vida não vê a vitória de Cristo na minha vida. Como é que eu mudo isso? Pedindo. Irmãos, é simples. Pedir e dar-se-vos-á. Ah, mas eu tenho pedido e não tenho recebido. Não, peraí, mas são 3 passos. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Opa, peraí, então tem que fazer as 2 coisas? Claro, irmão, você não pode só pedir. Você tem que pedir e buscar. Não, pastor, mas eu tenho pedido e tenho buscado. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. São 3 passos que eu preciso fazer. Jesus ensinou, não tem nada mais simples do que isso. A primeira coisa é, eu olho e digo, essa vida que eu estou vivendo eu não quero mais viver. Essa vida que eu tenho agora eu não quero mais. Há uns anos atrás, um amigo meu era representante de uma empresa que o Michael deve conhecer, que é a Life. É uma empresa americana que faz máquinas para educação física. E ele era o representante, essas máquinas eram todas importadas pela empresa que ele representava. E ele estava numa feira, e chegou um grande empresário de sapato aqui de Belo Horizonte, era um homem gordo, muito gordo, e disse para ele, eu quero comprar estes aparelhos. E mostrou os aparelhos, e era uma compra milionária. Ele fechou a cota de venda dele com o pedido desse moço. Aí esse moço virou e disse, fechou o pedido? Fechou, então dobra o pedido. Um você vai mandar para minha casa em Búzios, outro você vai mandar para minha casa em Belo Horizonte. Dobrou a venda. E aquele moço disse para ele assim, você está vendo esse corpo? Eu vou fazer outro corpo para mim. Irmão, não tinha caneta para emagrecer. Não se falava de cirurgia como se fala hoje. Ele investiu, ele fez um projeto, ele tomou uma decisão. E 2 anos depois, ele tinha um corpo de um atleta. Ah, pastor, mas ele é rico. Não, irmão, não. Tem muitas pessoas que passaram pela mesma metamorfose sem ter todo aquele dinheiro. Que fizeram exercícios em casa, que fizeram exercício em academia de bairro, que pararam de comer. O grande diferencial destas pessoas para aquelas que não conseguem mudar é a decisão. Então veja, se você está vivendo uma vida de derrota, se você não tem alcançado aquilo que você gostaria, mas você já sabe que é seu direito, e nós lemos, o irmão Albertino se lembra disso hoje na escola dominical, que em 2 versículos nós estudamos que nós temos uma posição nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Lembra disso, irmão, que nós estudamos isso aqui hoje? Eu já tenho essa bênção. Eu tenho que tomar a decisão. Então eu chego diante de Deus com o meu pedido. Eu trago o meu pedido dentro de mim. Eu tenho que saber bem o que eu quero. E eu tenho que buscar isso. Quando eu vou buscar, eu entrego o meu pedido. Não basta eu ter o pedido em mim. Eu não posso só ficar falando, eu tenho o pedido, eu tenho que entregar. Eu busco. E aí eu bato na porta. Como é que eu bato na porta? As portas do céu se abrem quando eu estou cheio da fé que Cristo Jesus me dá. Porque a fé vem pela graça de Deus, Ele a derrama no nosso coração. Então em fé, eu chego diante de Deus, em nome de Jesus eu coloco o meu pedido, eu busco aquilo que eu preciso, eu não abro mão daquilo. Então, há um fato estabelecido, Deus quer te honrar. Deus quer honrar Gabi. Deus quer honrar o Michael, Deus quer honrar o Wesley, Deus quer honrar a Simone, Deus quer honrar o irmão Albertino. Será que nós vamos esquecer das coisas que Deus fez? Lembra, Gabi, quando você deu um testemunho de que, salvo engano meu, não foi o piso da sua casa que foi todo trocado? Quando vocês não tinham dinheiro para trocar, mas o desejo do seu coração era trocar?
E era para trocar uma peça porque não estava boa, mas Deus deu graça e ela foi honrada. Tiago foi honrado e aquele homem disse: quer saber, eu não vou trocar só a peça, eu vou trocar o piso inteiro. E colocou o piso que ela queria. Quantos milagres a gente já viveu e a gente esquece? Quantas coisas Deus tem feito e a gente deixa passar? Então, eu disse que são duas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, é o pedido que você vai fazer. Nós temos duas situações. Nós temos um homem de Deus, que Deus já tinha dado testemunho dele, diante de todos os filisteus. Ele está agora no lugar que ele não devia, mas era homem de Deus, não deixou de ser. Ele estava na cama de uma mulher filisteia que ele não devia estar. Ele não devia estar contando as coisas de Deus para ela, e ele contou. E de repente, ele perde a força. O cabelo dele é cortado e ele perde a força. Irmão, ele não perdeu a força porque o cabelo dele foi cortado. A força dele nunca esteve nos cabelos dele. Pastor, o senhor leu aí que ele disse para ela: eu sou nazireu de Deus, se passar navalha na minha cabeça, eu perco a minha força. Não foi isso, irmão. A força de Sansão nunca foram os cabelos dele. A força de Sansão era o Senhor. A Bíblia diz assim: o Senhor se retirou dele. Tinha nada a ver com o cabelo. Deus se cansou de ouvir as mentiras dele. Ele tinha dito para aquela mulher tantas mentiras, ele era um homem de sangue. Sabe por que os filisteus estavam com raiva dele? Porque ele matava, matava e matava. Gente de Deus não pode ter essa gana por sangue. Davi não pôde construir o templo do Senhor porque a mão dele tinha sangue. Sansão não era um homem bom, era um homem ruim. Era de Deus, mas era ruim. Ele tinha matado muitos filisteus, ele tinha arrasado com as plantações, ele tinha colecionado ódio. Deus estava suportando toda aquela violência. E aí, em algum momento, quando ele mente mais uma vez, porque ele diz: a minha força é do meu cabelo. Deixa eu te contar uma coisa. Você acha que só Sansão era nazireu em Israel? Você acha que só Sansão era nazireu em Israel? Havia um grupo grande de nazireus em Israel. Mas só ele tinha aquela força, porque a unção da força estava sobre ele, o Espírito de Deus estava sobre ele. E quando ele mente mais uma vez, quando ele brinca mais uma vez, quando ele acha que ele manipula a força de Deus, olha, presta atenção aqui em nome de Jesus, eu vou te falar uma coisa. Eu vou abrir um parênteses para te explicar uma coisa. O dom de Deus é irrevogável. Deus não revoga, mas ele suspende. Deus não toma, mas ele suspende. Ele não tomou o dom de Sansão. Ele deu uma suspensão. Por um tempo perdeu o efeito. Não brinque com o dom de Deus. Tem muita gente que brinca com o dom de Deus. Tem pregadores que são ungidos por Deus, que pregam como poucas pessoas, e que de repente começam a usar esse dom para ganhar dinheiro. Vão sofrer de Deus a repreensão que merecem. Tem muita gente que tem o dom da cura, e que não usa esse dom, guarda esse dom. Vai sofrer de Deus a repreensão por ter embotado aquele dom. Não brinque com o seu ministério, não brinque com o seu dom, não brinque. Porque o dom é dado para que você trabalhe. Jesus também nos explicou isso. Quem recebe um dom, quem recebe 3, quem recebe 5, tem um tempo para trabalhar com ele. Depois o Senhor vem e diz assim: o que você fez com os 5 dons? Ah, Senhor, eu trabalhei e ganhei mais 5. Bom está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Chama o que tem 3. O que você fez com o dom que eu te dei? Ah, Senhor, eu trabalhei e ganhei mais 3, aqui tem 6. Que servo bom, entra no gozo do teu Senhor. Chama aquele que recebeu só 1. O que você fez com o dom? Ah, Senhor, eu não fiz nada não. Guardei. Para te devolver quando o Senhor voltasse. Que falta de amor pela obra. Que falta de compromisso com o dom. Ele disse: servo mau e inútil. E disse aos servos: toma dele o dom e dá para aquele que tem 5. Sansão não fez bom uso.
Ele poderia ter usado a força dele para fazer coisas maravilhosas, mas ele usou para fazer coisas ruins. Pelo que Deus então dá a ele uma correção, suspende o dom, não revoga, suspende. E aí quando ela grita, Dalila grita, olha os filisteus, e ele acorda, ele não disse, valei-me Deus, ele não disse, me ajuda Senhor, ele não fez como Pedro que estava afundando, que disse, socorre-me Jesus. Sabe o que ele fez? Ele disse, como das outras vezes eu vou lá fora, resolvo isso e volto. Estava cheio de si, não deu certo. O Senhor havia suspendido, o Senhor havia tomado por um tempo, e agora ele cai na mão dos filisteus e os seus olhos são cegados, furados, e ele vira espetáculo para aqueles a quem ele perseguia. Que tristeza, irmão. Não brinque com o dom de Deus. Se Deus te deu dom, desenvolva esse dom. Se Deus está te dando a oportunidade de estar na igreja, esteja na igreja. Se Deus está te dando uma Bíblia na mão, leia. Se Deus está te dando a oportunidade de orar, ore. Porque esse é o tempo que você tem com aquilo que Deus está pondo na tua mão. Faça bom uso. Aí vem o pedido dar-se-vos-á. Eu disse que a primeira coisa é o pedido. O que ele pede para Deus? O pedido dele é composto de duas coisas. Senhor, me dá mais uma vez essa força. Ele foi claro. Senhor, me dá mais esta vez, mais uma vez. O Senhor deu. Depois ele disse assim, para que eu me vingue. Para que eu me vingue. Ele já estava naquela situação porque ele era uma pessoa violenta. Ele pede o dom mais uma vez para se vingar. Que pedido horrível. Domingo passado, não foi domingo passado, um domingo desse eu preguei sobre Davi. Davi fez um pedido a Deus. Lava-me e ficarei limpo. Que pedido maravilhoso, lava-me. Sansão podia ter dito, Senhor, perdoa-me, devolve-me os olhos. Quando Davi é denunciado pelo que ele tinha feito, o Senhor Deus disse, se acaso você tivesse pedido, eu não te daria aquela mulher e não te daria outras. Irmão, cuidado com o que você vai pedir. Cuidado com o que você vai pedir. Em paralelo, nós temos uma mulher, e eu volto aqui depois, nesse homem, Sansão, ele faz o pedido errado, a força mais uma vez, ele recebe só aquela vez, ele pede para se vingar, ele pede o menino para ir lá, encostá-lo nas duas colunas que sustentavam as vigas do telhado, e ele empurra aquele telhado, e ele morre e mata mais gente na sua morte do que ele matou na sua vida. Do ponto de vista de salvação, um homem irrelevante. Um homem que não fez falta nenhuma na Bíblia. Sansão é um homem que não faz falta na Bíblia. Não fez nada de bom. Ele está aqui como personagem histórico para a gente aprender com ele. Para a gente aprender o que Deus faz. Mas não ficou nada de bom da vida de Sansão. Não ficou, irmão. E eu falo com temor do coração. Mas nós temos uma outra história. E dessa vez de uma mulher. Irmão, eu acho a Bíblia um livro composto de livros muito antigos, onde a mulher não era vista com o valor que merecia e que tem hoje. Mas quando a gente compara Sansão com Ana dá de 10-0 em Sansão. Primeiro que ela era uma mulher que estava sofrendo. Ela era casada com um homem que tinha outra esposa. Não era adultério, isso era da cultura deles. Diferente da nossa cultura, monogâmica. A deles era assim. A outra tinha 5 filhos. Ana não tinha nenhum. A que tinha 5 filhos, zombava dela e a humilhava o tempo inteiro. A humilhava o tempo todo. E ela chorava.
E ela tinha uma vida sexual infrutífera, ela não tinha filhos. Não é porque não tinha sexo. Sexo tinha, o que não tinha era filho. E aquilo a deixava cada vez mais amargurada, mais envergonhada. E a outra se elevava sobre ela e zombava. O marido dela a amava, mas não podia fazer nada. Quando chegava a época de dar presente às esposas, ele dava um presente para outra, mas para ela dava mais. E dizia para ela: eu não sou melhor do que muitos filhos. Eu não te amo, mas será que o meu amor não substitui de 10 filhos, o amor de 10 filhos? Não, não substitui. E aí ela vai fazer um pedido a Deus. Ela diz: Senhor, ela vai para o templo e ela faz um pedido a Deus. Irmão, a primeira coisa, quando ela está lá orando, ela não tem força para falar. Você já aconteceu de viver a situação de não ter força para falar? De você estar sofrendo tanto que só tem lágrima? Que você vai abrir a boca, você sente o gosto salgado da lágrima? Eu lembro da minha sogra, né? Eu amei muito a minha sogra no tempo que eu a conheci. E eu acho que ela gostou muito de mim também, porque ela me chamava de meu filho. E eu a tinha como uma mãe espiritual. Dona Rosa era uma mulher especial. E ela orava toda madrugada. E ela tinha uma caixinha de oração. E um dia eu orava com ela de manhã, numa certa fase. Eu fui à casa dela para a gente orar de manhã. E ela disse assim: meu filho, essa noite eu não consegui orar. Eu ajoelhei, mas eu não consegui falar. Era tanto sofrimento que eu disse para Deus só assim: eu tenho depósito diante do Senhor. Hoje eu vou fazer retirada. Hoje eu vou retirar do depósito de oração. Irmãos, essa mulher está vivendo uma amargura tão grande que ela mexe a boca, mas não tem força. O sacerdote que está ali acha que ela está bêbada e diz: minha filha, isso é hora de você estar bêbada. E ela diz: Senhor, eu não estou bêbada, eu estou amargurada de alma. E ela faz um voto ao Senhor: se o Senhor me der um filho para tirar a minha vergonha, eu vou entregá-lo ao Senhor como um voto. Eu faço um voto. Irmão, a primeira coisa, diferente de Sansão. Sansão fez um pedido para matar, para se vingar, cheio de amargura, mas de uma amargura que não via esperança, de uma amargura que continuava produzindo mal. Tem crente ruim. É crente, mas é ruim. Tem crente, é crente, mas é ruim. Sansão era assim. Ana não. Era uma mulher de Deus. Senhor, se o Senhor me der aquilo que vai ser o melhor da minha vida, eu vou entregar o melhor ao Senhor. Irmão, faz voto ao Senhor. Você quer conquistar alguma coisa, faz voto. Você nunca vai conquistar nada se você não for dizimista. Que é isso, pastor? Não vai. Pastor, mas eu vi na televisão que dízimo, irmão. Você vai ouvir na televisão um monte de coisa. Você vai ouvir gente falando contra a doutrina do dízimo, do batismo, de estar na igreja, de pastor. Você vai ouvir escândalo disso, daquilo, de igreja tal, de tudo. Olha, Jesus não foi crucificado sem escândalo. Mas se você é crente e tem experiência com Deus, você é dizimista. Você é ofertante. Você faz voto ao Senhor. Eu lembro do Tiago, vou falar hoje, eu peguei Tiago e Gabi, né, os dois exemplos que vieram na minha cabeça. Quando o Tiago chega aqui e diz assim: eu fiz um voto ao Senhor, vou dar dízimo dobrado. Foi isso, Tiago? Quanto tempo depois você teve um aumento e ganhou o dobro? 3. 3 meses depois o salário dele foi dobrado. Irmãos, quando nós descobrimos que isso funciona, está aqui, ela diz: Senhor, se o Senhor me der o filho, que vai ser aquilo que vai tirar a minha vergonha, o melhor que eu vou ter, porque todo mundo vai ver que eu tenho filho, eu vou entregar esse filho para o Senhor. E ela volta, e daí um tempo ela concebe um filho, e chega o tempo de subir à casa do Senhor, e ela diz para o marido: sobe com a outra esposa, com os outros filhos, eu e o menino vamos ficar. Porque o dia que esse menino desmamar, largar o meu peito, eu vou entregá-lo ao Senhor. E o marido que conhecia a mulher, olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Quando a gente tem uma esposa que é de Deus, a gente sabe.
ela falou, a gente sabe que é de Deus. Ele falou, faça como você está dizendo, que o Senhor te honre. E quando o menino desmama, ela sobe lá. Irmão, eu disse que o Senhor quer tirar a sua vergonha. Tirou a vergonha, sim, de Sansão. Até hoje nós estamos vendo que Deus deu a ele o que ele pediu. A força de novo, mais uma vez, para que ele morresse junto com todo mundo. A vergonha dele foi tirada. Sansão se vingou de todo mundo. Mas agora essa mulher chega. A primeira coisa que ela faz é virar para o sacerdote e diz, o senhor lembra que o senhor achou que eu estava bêbada? Pois é, eu estava pedindo a Deus, era esse menino, irmão. O sacerdote, pensa, irmão Albertino, o sacerdote teve que dizer, mulher, mas você é de fé mesmo, hein? Deus te honrou. Deixa eu te falar, você está achando que não tem marido para você? Tem. Você está achando que não tem esposa para você? Tem. Você está achando que você não vai ter filho? Vai. Você está achando que não tem um emprego melhor? Tem. Você está achando que não tem uma casa para você, que você vai viver de aluguel a vida toda? Para com isso. Você está achando que você vai ficar na casa dos outros? Em cima da laje da sogra? No barracão do fundo? Pede, busca e bate. Você vai ficar no aluguel a vida inteira? Ah, pastor, hoje está muito difícil. Domingo passado eu falei sobre isso. Daquele jovem que me disse, um jovem brilhante que me disse, é difícil hoje comprar um apartamento. Irmão, ele é o dono do ouro e da prata. Para Deus, 100 mil é 1 centavo para mim. 1 milhão para Deus é 10 centavos para o Wesley. 50 milhões para Deus é 5 reais para a Patrícia. Não olhe o tamanho da sua dificuldade, olhe o tamanho do teu Deus. Ela diz, esse menino aqui, olha, era impossível, eu era estéril, todo mundo zombava de mim, o Senhor mesmo zombou de mim, achando que eu estava bêbado. Isso ela não falou, eu que estou trazendo aqui. Quando ela diz, esse é o menino que eu pedi, era isso que ela estava falando, olha o que Deus fez, tirou a minha vergonha. Todo mundo que te viu abatido, vai te ver sendo exaltado. Todo mundo que zombou de você quando você estava desonrado, vai bater palma quando você for honrado por Deus. Onde teve lágrima, Deus vai secar tua lágrima e vai colocar um sorriso nos teus lábios. O Senhor vai te tirar do poço de lama e te colocar em cima da rocha, e a rocha é Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. É assim que Deus faz. É isso que Deus faz. Segunda coisa, quando ela entrega o menino. Porque não basta só dizer eu vou ser dizimista, tem que ser. Não basta só dizer eu vou fazer um voto, tem que cumprir. Não faz voto feio, não. Não faz voto pela metade. Não ora a Deus prometendo uma ovelha perfeita e entrega uma caolha, não. Não entrega um animal manco, não. Entrega o melhor que você tiver. O mais bonito que você tiver. Porque o que vai voltar para você é aquilo que você plantar. Ela entregou o melhor. Passou um tempo, ela ficou cheia do Espírito Santo. E sabe o que ela disse? Ela disse assim, o Senhor tirou a minha vergonha. O Senhor tirou a minha vergonha. Até a estéril teve 7 filhos. Além de Samuel, ela teve mais 6. Quantos filhos a Penina tinha? 5. Ela pediu o primeiro e deu para o Senhor, para ser o sacerdote na casa do Senhor. Depois ela ultrapassou a Penina, ela teve 6 filhos. Olha o que ela disse aí no capítulo 2, presta atenção, em nome de Jesus. Verso 5 do capítulo 2 de 1 Samuel. Os que antes eram fartos se alugaram por um pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos. E a que tinha muito filho? Enfraqueceu. A Penina enfraqueceu. Quem zombava dela, enfraqueceu. Que coisa, irmão. Olha, eu ouvi um dia desse, domingo passado nós fomos, fui ao velório do pai do Wesley. Qual o nome da empresa que fez o serviço funerário?
É a maior empresa do ramo. Sabe como é que eles começaram? O dono estava no interior e morreu uma senhora. E eles precisavam enterrar. Foi atrás da empresa que tinha lá, a empresa tinha 4 filiais. E ele perguntou quanto ficaria para fazer o ofício, né, para fazer todo o procedimento para enterrar. O cara falou, olha, vai ficar em 550. Eu não sei qual dinheiro. Ele achou um absurdo, porque era muito caro, a dona era muito pobre, eles eram muito pobres. Ele chamou o pessoal, fizeram ali uma festinha paralela para juntar um dinheiro rapidinho, o dinheiro não deu. Só que quando ele foi lá na funerária, deu para ver o nome da empresa que fabricava caixão. Ele ligou para a empresa. A empresa disse, olha, um caixão desse custa 50. Ele falou, peraí, a empresa cobra 50 do caixão, a funerária 550? Não, o dinheiro que a gente tem não dá para comprar o caixão. Cidade pequena, encomendou o caixão. Problema, tinha que preparar o corpo. Ninguém queria mexer. Ele mexeu. Ele foi lá e arrumou. E ele disse assim, olha, o cheiro ficou nas minhas narinas durante meses. Às vezes eu tinha que ir para o bar tomar uma cachaça para ver se passava aquele cheiro. Mas eu vi que o negócio era bom. E aí ele montou um negócio. Depois de alguns anos, ele comprou a funerária daquele cara com as filiais todas. E foi comprando e se tornou o maior grupo que trabalha no ramo. Irmão, você acha que Deus não está fazendo milagre até o dia de hoje? Você acha que Deus não vai fazer por você a mesma coisa? Você acha que tem impossíveis para Deus? A gente está cercado de milagre o tempo inteiro. Até Estéreo teve 7 filhos, e a que tinha 5 enfraqueceu, não teve mais nada. Então a primeira lição é essa, peça. Segunda lição, presta atenção aqui em nome de Jesus. A segunda lição, quando você pedir alguma coisa a Deus, peça para que Deus seja glorificado. Sabe o que essa mulher fez? Quando ela foi à casa do Senhor para oferecer, ela viu que o sacerdote Eli estava cego e que os seus 2 filhos não eram tementes a Deus. E que Israel, a igreja, estava precisando de sacerdote. Aí ela disse, Senhor, eu vou entregar o meu melhor para que a obra do Senhor seja abençoada. O que o Sansão fez? Ele não disse, Deus, me devolve os meus olhos e eu agora vou ser um juiz segundo o teu coração e eu vou ser bom para o meu povo e para o povo filisteu. Não, ele quis mais matar, ele não honrou a Deus, mas aquela mulher, ela honrou a Deus. Peça a Deus, mas não abandone a Deus. Porque tem gente que pede a bênção, mas depois abandona a Deus. Quantas vezes eu vi gente falar assim, Senhor, me dá minha aposentadoria, o dia que o Senhor me der minha aposentadoria, eu vou ministrar, eu vou visitar o hospital, eu vou ser pregador da palavra. Aí o cara recebe um dinheiro da aposentadoria, sabe o que ele faz? Compra um sítio. Acabou o irmão na igreja, ele vai para o sítio e fica lá. Ele não vem mais para a igreja. Eu acho bonito no irmão Orlando, sabe, o irmão Orlando vai para a roça. E ele chega a tempo de vir para a igreja. Nestes anos que eu pastoreio aqui na igreja, eu posso testemunhar isso para o irmão Orlando. O irmão Orlando nunca deixou de vir num culto. Ah, pastor, eu vou ficar lá em Três Maria pescando até domingo, 6 horas da tarde, saio de lá às 7, chego aqui às 10 da noite. Ele fica lá até na hora do almoço, na hora do almoço ele sai, quando é de tarde ele está aqui. E às vezes ele ainda trabalha na igreja à tarde e vem no culto da noite. Primeira coisa, peça. Segundo, glorifique a Deus. Trabalhe na obra. Deus vai tirar a sua vergonha. Agora eu já fechei a Bíblia, irmão, eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus. O que é que você precisa que Deus faça na sua vida para remover aquilo que te incomoda, aquilo que te afronta, aquilo que te envergonha, aquilo que te humilha? Não é um pedido frívolo, não. Ah, eu quero um carro novo. Não, não é isso não. Aquilo que realmente está te incomodando. Veja isso. Agora veja isso transformado naquilo que você quer. Veja isso.
Veja isso, já veja o que você quer pronto. Peça isso a Deus, você já viu, esse é o pedido. Agora você vai levar isso diante de Deus, no altar. Então você vai sair agora do seu lugar e vai vir aqui no altar. Você vai colocar o teu pedido aqui no altar, buscar. Você já fez o pedido aí, está no seu coração, na sua cabeça, você já sabe o que é. Agora você vai trazer, vai pôr aqui no altar. Sai do seu lugar, ajoelha aqui no altar e você vai entregá-lo ele aqui ao Senhor. É altar. Abraão, ele caminhava, fazia um altar e colocava o sacrifício diante do Senhor. Teve um momento que o Senhor Deus disse, coloca Isaac no altar, mas dessa vez o altar é uma montanha, você vai subir a montanha. A tua montanha é esse altar é santo, essa igreja é santa. Você está colocando agora o teu pedido, mas você vai derramar a tua lágrima igualzinho Ana. Você não vai fazer igual Sansão. Você vai fazer como Ana, você vai derramar a tua alma, você vai colocar e dizer, Deus, é isso me envergonha, isso me machuca, isso tem me incomodado, Senhor, eu não posso mais, eu não quero isso mais, eu não aceito isso mais, eu quero a resposta do Senhor, e a resposta que eu quero é essa que eu estou colocando diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode, eu sei que tudo podes, meu Senhor, eu sei que o Senhor faz descer a sepultura e subir dela, o Senhor enriquece e empobrece a quem quer, o Senhor levanta e também abaixa. Senhor, eu te conheço, eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu tenho o teu Espírito comigo. Eu sou nascida de novo, eu sou nascido de novo. O que eu estou te pedindo, Senhor, é para que todo mundo veja eu na tua igreja fazendo a tua obra, que o Senhor me honra. Eu vou levantar daqui, Senhor, e quando eu levantar daqui a pouco, eu vou bater na porta quantas vezes forem necessárias, porque eu fiz o pedido, porque eu já busquei. E agora eu vou bater até que se abra. Pai, em nome de Jesus, como pastor, como pregador dessa noite, eu estendo a minha mão sobre essas pessoas. Elas ouviram a tua palavra, não a minha palavra, mas a tua palavra. Porque a tua palavra fala de Sansão, a tua palavra fala de Ana, de Samuel, de Eli. A tua palavra nos ensina, Senhor. A tua palavra descortina para nós a tua vontade de nos honrar, para que tu sejas honrado. Para que todos vejam que tu és conosco, para que tu nos fortaleça. Senhor, em nome de Jesus, agora recebe o pedido dessa mulher, dessa moça, desse rapaz, desse homem. Senhor, responde segundo as tuas muitas misericórdias, por Jesus Cristo, nosso Salvador, pelo pão da vida, Senhor, pela água da vida, pelo fogo santo do teu altar, em nome de Jesus, o Senhor te conceda aquilo que você está te pedindo ao Senhor nessa noite, e quando você levantar daqui, o Senhor vai te encher do Espírito dele, e você vai sentir a alegria do Senhor no seu coração. Você pode dizer amém? Amém, pode se levantar e voltar ao teu lugar.